Boa noite. No dia 26 de março, uma campanha chamada Deixa Ela Trabalhar chamou a atenção do futebol brasileiro. Um vídeo com depoimento de diversas jornalistas esportivas de todo o país viralizou nas redes sociais e foi exibido nos estádios e também compartilhado pelos principais clubes do país. A iniciativa surgiu após recorrentes casos de desrespeito a profissionais durante a cobertura de jogos de futebol. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, as jornalistas Renata de Medeiros, da Rádio Gaúcha, e Kelly Costa, da RBS TV, passaram por episódios lamentáveis de machismo ao desempenharem seus trabalhos. Mas, infelizmente, não são casos isolados. A falta de respeito com mulheres que trabalham no futebol é recorrente e muitas vezes acontecem não só nos estádios, como também nas redações. E esse é o tema do programa desta noite. Eu sou a jornalista convidada Cristiane Matos e o Debate TVE está no ar. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET, no site da TVE e também através do nosso Facebook. E para falar do desrespeito com as mulheres que trabalham na crônica esportiva e também a campanha Deixa Ela Trabalhar, estamos recebendo a apresentadora da RBS TV, Alice Bastos Neves. Alice, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigada. É um prazer e uma honra estar aqui nessa mesa aqui tão cheia de gente competente para falar de um assunto tão relevante. É verdade. Também conosco a editora-chefe da TV Record, Carla Seabra. Carla, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Acho que essa lembrança de debater um tema tão importante como esse é bem pontual e muito necessário. E recorrente, né? Depois a gente quer saber como é que era na tua época de Isso, jornalismo década esportivo. de 1980. Datas a gente não precisa. Não precisa, a gente passa assim, essa informação. Também aqui conosco a repórter da Rádio Gaúcha, Renata de Medeiros. Renata, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, Cris, e também pelo espaço para a gente debater algo que é tão relevante e tão urgente na nossa sociedade como um todo. É verdade. E para completar aqui a nossa mesa, também a repórter da Rádio Guaíba, Camila Diesel. Camila, muito obrigada pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar aqui para conversar sobre esse assunto que, como vocês já disseram, é urgente e a gente precisa debater. É verdade. E lembrando também que você pode participar aqui desse debate. É só mandar o seu recado pelo nosso WhatsApp no 984-516352. Após os recorrentes casos de desrespeito a jornalistas, com xingamentos, gestos, tentativas de beijos à força e até mesmo agressões, mais de 50 jornalistas esportivas de todo o país se mobilizaram e criaram a campanha Deixa Ela Trabalhar. O vídeo dessa iniciativa você confere agora. Aconteceu comigo. Muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. Já aconteceu com todas nós. Vasco vence do Corinthians? E não dá mais para acontecer. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. O esporte também é lugar nosso. Eu quero respeito. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Ei, você aí? Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. E não é só machismo, é desrespeitoso, é nojento, é ofensivo, é uma violência. Chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Gurias, eu queria começar então o nosso debate explicando para as pessoas como é que surgiu essa iniciativa. Eu acho que a Renatinha e a Alice, né, estiveram no grupo nacional, nesse grupo de jornalistas que se mobilizaram para criar essa campanha, para gravar esse vídeo. Como é que se deu tudo isso, Renatinha? Bom, primeiro, já existia um grupo para debater esse tipo de questão lá do Rio de Janeiro. Cerca de 10 jornalistas se reuniram depois de uma gravação com o Zico, porque o Zico tem um canal de YouTube, né? Então mobiliza toda uma equipe de jornalistas e de pessoas que trabalham com imagem, enfim. E aí essas mulheres
sentiram que talvez estava na hora de se unir para debater esse tipo de coisa. E aí deu a coincidência de pouco tempo depois ter acontecido o meu caso, que mostrou ali no vídeo, no Grenal. E 2 dias depois, um torcedor do Vasco tentou beijar a repórter a Bruna, do Esporte Interativo, ao vivo, antes de um jogo, que foi algo que chocou muito também, né? E aí, aquele grupo que era de 10 jornalistas lá do Rio começou, alguém conhece a Renatinha, alguém conhece a Bruna? Mas eu também conheço outra jornalista que sofreu algo parecido. E aí, aquele grupo foi ficando repleto e aumentando. A ideia inicial era que cada uma gravasse um vídeo e postasse nas suas redes sociais um relato pessoal, assim, sobre alguma ocasião que tinha acontecido. Mas aí a gente chegou à conclusão que um manifesto conjunto que desse voz e representasse todo mundo, não só as mulheres que trabalham com jornalismo esportivo, mas com o jornalismo de uma maneira geral e todas as mulheres do mercado de trabalho, dá para dizer, né? Claro. Isso teria bem mais força. E aí foi quando a gente escreveu aquele baita manifesto, a praticamente 30 mãos, né? Ali, todo mundo opinou um pouquinho, isso é adequado, isso não é, quem sabe a gente substitui essa frase. E aí, na prática, foi isso que aconteceu. A gente escreveu aquilo, dividiu quem gravaria cada parte. E aí o lançamento até seria um pouquinho antes, mas a morte da vereadora Marielle lá no Rio foi algo que consternou muito, principalmente as nossas colegas lá do Rio de Janeiro, né? Porque foi algo muito explícito, assim, de violência contra a mulher e uma mulher que lutava muito por direitos de minorias, né? Então isso brecou um pouquinho o lançamento da nossa campanha, mas foi basicamente assim que surgiu todo o movimento. Antes de passar para as gurias, eu queria só que tu contasse para quem não acompanhou aquele teu episódio, que infelizmente não gostaria de ter que falar dele, mas é importante para as pessoas saberem, né, o que acabou acontecendo contigo no estádio Beira-Rio durante um Grenal. O que aconteceu comigo foi que eu estava passando na arquibancada superior para ir em direção à torcida mista no Grenal. E um torcedor começou a me xingar, só que eu não percebi que era comigo, não vi que era comigo. Sim. Quando eu percebi que era, eu puxei o celular e disse, do que tu me chamou? E ele tentou me agredir fisicamente, uma segurança do Inter impediu, né? Fiquei com um hematoma no braço dessa ação toda. E, enfim, um caso lamentável, a gente registrou no ar na Rádio Gaúcha, né, que em tempos em que a gente pede tanta paz no Grenal entre as torcidas, é lamentável que ocorra um caso de violência contra a mulher e contra a imprensa, né, porque também não dá para dissociar as duas coisas, né, no estádio. Foi no primeiro Grenal desse ano, 413, se eu não me engano. Mas, enfim, fiz a jornada depois, sim, né? Mas, as medidas legais estão sendo tomadas ainda. Um monte de gente cobra isso, né? Não vai denunciar? Não, claro, eu denunciei até abrindo uma aba e eu achei uma dificuldade imensa denunciar, tendo tantas testemunhas, tendo sido num estádio que é altamente vigiado, cheio de câmeras. E já foi difícil. Imagina alguém que sofre violência doméstica, que não tem testemunhas, que tem que relatar algo que aconteceu muitas vezes com seu marido dentro da sua própria casa para um delegado e, né, enfim. Então foi coisas que eu senti na pele, assim, que gostaria de não ter sentido para notar a importância que tem esse tipo de debate agora e a necessidade de as pessoas saberem o que a gente passa para, de repente, refletirem um pouco sobre... Sem dúvida. No teu caso, né, Renata, como tu tinha que continuar trabalhando, enfim, o torcedor naquele momento não foi identificado e não foi encaminhado, né? Mas no caso da Kelly Costa, né, Alice, que foi logo em seguida no caso também, da Kelly Costa, ele acabou até ganhando uma repercussão grande, porque o caso aconteceu no dia em que a campanha foi lançada. Perfeito. A Kelly estava fazendo um jogo no estádio do São José, no Paço da Areia, e enquanto ela se preparava para começar a participar, para gravar, não sei se era uma entrada ao vivo, ela ia gravar alguma coisa, um torcedor começou a insultá-la e aí a segurança do estádio foi rápida. Sim. E tirou o torcedor de lá. Durante a transmissão do jogo no Sport TV, o Luiz Alano, que era o narrador, falou do assunto. Ele já iria falar da campanha que estava sendo lançada, claro. E aí, naturalmente, já estaria na pauta dele, e aí acontece um caso e acabou ficando muito marcante e acabou ganhando uma grande repercussão, o que nos deixa muito felizes, acima de tudo, assim. Eu estou ouvindo a fala da Renata e pensando que nesse mesmo Grenal, eu estava no Beira-Rio trabalhando.
E aconteceu mais de um episódio comigo. Eu andando no meio da torcida do Inter, e nesse caso eu também estava fazendo torcida porque eu estava gravando uma reportagem com uma menina especial, com uma história bacana, e torcedoras do Inter, aqui tu não pisa mais. E assim, de uma forma muito agressiva mesmo. E eu tô economizando na fala. Mas o que eu quero dizer é que tem o episódio da Renatinha, tem o episódio da Kelly, tem o episódio do beijo, mas em todos os jogos acontece, de alguma maneira. E eu estou há 11 anos no jornalismo esportivo e muito pouco eu falava sobre isso. Acho que muito porque a gente entendia que era isso mesmo. Que a gente tinha que aceitar, né, de certa forma. Não sei nem se aceitar, mas que esse é o ambiente. A gente aprendeu a se acostumar com isso. Eu vou ter que me acostumar, é cultural. Sou eu, mulher, que estou entrando num universo masculino. Faz Acho parte. que eu que não estou no meu lugar certo. Exatamente. Então, assim, eu vou calar porque eu não vou incomodar, sabe? Só que o entendimento de que a gente não está incomodando, de que a gente está falando do direito de estar ali. Eu vinha pra cá, gurias, hoje pensando que, assim, eu acordei de manhã cedo, até postei nas redes sociais, com 3 mochilas, um menino pendurado no braço, uma sacola no outro, saí para trabalhar, hoje para estar aqui com vocês. Onde é que eu vou deixar meu filho? Fiz toda uma logística de alguém ficar com ele. Aí uma colega minha que também veste a camisa do Deixa Ela Trabalhar, ficou com meu filho, já passando por um entendimento do quanto nós mulheres temos que estar uma com a outra para chegar no resultado final. E aí eu pensei o seguinte: por que eu tenho que usar uma camiseta dizendo deixa ela trabalhar, quando eu só estou fazendo o que eu amo, num ambiente que eu gosto e com responsabilidade, com ética, sabe? Então, assim, que pena que a gente ainda tenha que pedir para trabalhar e ser respeitada pelo que a gente faz, mas que bom, ao mesmo tempo, que a gente está falando sobre isso e eu acho que a gente está juntas. Isso é muito relevante. A campanha, o vídeo ganhou a repercussão que ganhou porque tinha muita gente envolvida. Né? E aí ganhou repercussão realmente, assim, quem não sabe disso, ganhou uma repercussão muito grande. Internacional. Né? Veículos internacionais compartilhando o vídeo, porque às vezes a gente tem aquela síndrome de brasileiro, né? É só aqui que acontece. Nos estádios pelo mundo acontece isso contra as mulheres, né? Então, obviamente, no mundo todo, pessoas se identificaram com aquilo e começaram a compartilhar, homens, inclusive, jogadores, clubes, entidades, a CBF compartilhou. Então, quer dizer, ganhou força. E eu tendo muito a reforçar e acreditar que ganhou força porque nos unimos. E porque entendemos que as nossas pares são muito importantes. E que se a gente não estiver junta nesse meio, a gente não vai conseguir nada. E quantas vezes também já aconteceram casos em que não foram denunciados, né? Como a Alice citou, foram esses casos que acabaram indo para as redes sociais, acabaram tomando uma proporção maior, mas diariamente a gente enfrenta situações, né, trabalhando com esporte, sendo não trabalhando na rua, nessa né, área. vezes. Mesmo na rua. E eu acho que esse tipo de ação ajuda a mulher a denunciar, a pensar, bom, eu não estou sozinha, isso não é normal, chega, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês concordam, eu também como Alice, já estou há 11, 12 anos no jornalismo esportivo e eu quero perguntar para a Carla, que tem mais tempo do que nós. Na verdade, eu entendo, Carla, que há muito tempo isso existe, né? A diferença, como bem falou a Alice, é que agora nós nos unimos e nós falamos, chega, nós não vamos mais aceitar, né? Como é que era no teu tempo? Hoje tu não trabalhas mais nos estádios, mas tu muito trabalhou nos estádios como jornalista esportiva há um tempo atrás. Como é que era essa relação com a mulher? Era ainda mais estranho ou mais raro ver mulheres no futebol? Era bem raro, principalmente em televisão, né? Isso foi eu comecei a trabalhar em 1980. Eu tinha 19 anos. Então, agora o pessoal de casa vai fazer as contas. Mas, assim, é uma coisa que a gente sabe que é cultural. É da educação ainda. É muito triste. Então, eu vejo hoje mulheres que têm filhos meninos, como eu tive 3 meninos, a gente tem que direcionar uma educação diferente. Sem dúvida. Sabe, do que você estava acostumado. Só que também, apesar de saber que isso é cultural, a gente tem que ter a consciência de que não é normal. E nem deve ser encarado dessa forma. Eu creio, assim, no meu tempo, a gente não fazia, dificilmente fazia torcida. Então, eu ficava dentro de campo, porque a gente ficava atrás da goleira. Era uma época que se ficava atrás da goleira. E, claro, principalmente no Beira-Rio, que tinha a Coreia, que era muito próximo ao campo. A gente escutava, óbvio.
É óbvio, a gente tinha uma caminhada quando saía do túnel até atrás da goleira que não tinha como escapar daquilo. Eu, muitas vezes, quando trabalhava em rádio, sabe o que eu fazia? Cara, eu colocava o volume no máximo do meu retorno e ia para não me abalar com nada. Interrompendo vocês, eu trabalhando com cinegrafista, homem, no Alfredo Jaconi agora, nesse gauchão, e ele disse, Alice, eu não estou conseguindo me concentrar no trabalho que eu tenho para fazer, tamanhos absurdos que estão falando para ti. E eu... E é difícil porque, assim, ó, como naquela época, na televisão, só tinha eu, não dividia essa coisa com ninguém, né? Então, sempre quando eu aparecia, era essa função. Mas, também, como eu era, digamos, uma figura nova, né, feminina, nesse universo tão masculino, né, que a gente achava na época, né, talvez existisse um pouco menos se relacionarmos com colegas, com jogadores. Foi uma surpresa tão grande que existia também neles um certo temor de como tratar, como lidar. Até um não saber como lidar com uma mulher naquele... Então, assim, ó, acabou que eu chegava... feito moleque, assim, também, sabe? Eu tinha um comportamento... era futebol, eu gostava de futebol. Então, eu falava de futebol. Perfeito. E aí, nesse aspecto dentro do estádio, com jogadores, dirigentes e colegas, eu tive muito apoio. Eu não tive problema algum nesse sentido. Claro, torcedor é diferente, né? Porque ele... de certa forma, ele está lá com as suas paixões, extravasando as suas paixões, ele não está lá no ambiente que ele está trabalhando, que ele está profissionalmente, então... Ele está se escondendo na multidão, Exato, né? e ele está protegido com aquela multidão toda em volta dele. Claro que sim. Então, aí ele faz esse tipo de coisa. Acho que chegar a esse patamar de violência, não só verbal como física, isso é um absurdo, gente, é um absurdo. Eu acho que nós estamos em 2018, por favor, o que é isso? Sabe, nós temos uma luta, eu também faço parte do Sindicato de Jornalistas, a gente procura denunciar, a gente está sempre trabalhando em função disso e com grupos de minorias, é a mulher, é o negro, sabe? São pessoas que nós somos todos iguais, nós somos pessoas. Nós somos jornalistas, então, independente de ser no futebol ou numa redação, nossa, nós somos jornalistas. Então, a gente já tem jornada dupla. A gente tem que ter luta dupla também. É demais, né? É luta dupla. Pô, mas tu tens o teu menino, eu tive 3 filhos e a gente trabalhando e cuidando de filho, cuidando de casa, mesmo com a participação dos nossos companheiros nessa roda viva do dia a dia. E ainda tendo que provar o quão capaz tu é para estar naquele ambiente. Exatamente. Dizer, pá, olha, sabe que ela entende? Como assim, gente? Sabe? Ai, que surpresa, mas ela entende de futebol. Não, não tem que ser surpresa. O espaço é nosso. Sem dúvida. Acho que mais do que nunca, né? A mulher ocupando todos os espaços da sociedade, das profissões, enfim. É até estranho a gente achar que a gente precisar falar isso em pleno 2018, de que a mulher ela pode sim estar em qualquer lugar, pode estar nos estádios, tanto como torcedora, quanto como trabalhadora, enfim. Eu lembro quando eu frequentava os estádios, quando eu era menor, enfim, com a minha família, que era muito complicado a presença da mulher, né? Porque como era uma presença mais rara, as poucas, né, corajosas, digamos assim, que iam para os estádios torcer, e muitas vezes acompanhada do pai, do irmão, não interessa, não havia um respeito, né? Eram xingamentos nas... e aí, sogrão, e aí, cunhado. A minha mãe sempre conta uma história que ela se fantasiava, né, para ir ao estádio. Meu pai dizia, não, tu bota uma calça e tu bota outra por cima, e um casacão, um boné e o cabelo para dentro do boné.
Jesus. Sabe? Porque, Absurdo. tipo assim, uma mulher no estádio era impensável. E até muito legal que, derivado do deixa ela trabalhar, já surgiu deixa ela torcer, Exato. deixa ela jogar. Porque, sim, todos os espaços são nossos. Sem dúvida. Camila, tu desempenha lá na Rádio Guaíba um trabalho parecido com o da Renata, que também é o de ouvir os torcedores durante a jornada esportiva, né? Sim. Como é que tem sido para ti essa experiência e como é que é a receptividade? Tu já teve algum caso semelhante ao da Renatinha? As primeiras vezes que eu fui para o estádio, fui participar, a gente falando de vestimenta, né? Eu sempre pensava, bom, eu preciso usar uma camiseta larga, nada que marque curvas. Pensava em algum tipo de calça que não fosse também muito... que marcasse nada, porque eu queria me blindar, né? E eu acho que eu fazia sempre muito como a Alice, deixar o áudio, o meu fone super alto para não prestar muita atenção no pessoal em volta. Mas eu acho que eu, sei lá, me sinto até feliz em relação a isso, porque eu nunca tive nenhum episódio assim tão intenso, tão escrachado de preconceito ou então de crítica, enfim, de xingamento. Eu já fui xingada, mas não foi um xingamento por eu ser mulher, eu acredito, foi porque o torcedor achou que eu estava ali numa situação sendo torcedora do time oposto. Por exemplo, eu estava na torcida do Grêmio, tirando foto do pessoal, e aí o torcedor começou a me xingar, me chamar de colorada. A gente sabe que o torcedor às vezes é bem fanático e foge um pouco do controle. Mas eu nunca tive nenhuma situação. Só que o que eu acho que às vezes acontece é algo muito sutil entre até os colegas. É um silenciar, a gente entra no ar e começa a falar, o colega se mete. Ou às vezes tenta corrigir alguma coisa no ar, tenta corrigir mas não fala isso, né, colega? Olha só, não sei o quê. E aí, lá vem a patrulha feminista, lá vem a feminista chata. Mas eu acho que essa sutileza, às vezes, é até mais... eu acho que é até pior do que... Claro, estou dizendo que o que Sim, passou agressão, é obviamente. algo... Não tem nem... Talvez a sutileza seja recorrente, ela esteja a sempre sutileza ali. cansa, né? Sim, ela machuca tanto quanto uma agressão, né? Sem dúvida Ela nenhuma. é uma violência igual. Claro, sem dúvida. Até isso que eu queria colocar para vocês, eu ia deixar para o próximo bloco, mas eu acho que vale a gente já expor esse assunto, porque até ali na abertura eu falei justamente sobre isso. Eu acho que muitas vezes o preconceito, ele está também dentro das redações, ao lado dos nossos colegas, né? Ao lado, às vezes, dos nossos chefes, enfim, porque... Parece que ainda existe uma desconfiança da mulher, pelo menos em relação ao futebol, que é o que todas nós trabalhamos, ainda uma necessidade de provar que entende, né? Quantas de nós, eu duvido que nenhuma de vocês tenha escutado assim, tá, mas então, Alice, me explica sobre impedimento para ver se tu entende mesmo de futebol. Quantas vezes nós não ouvimos isso, né? Por parte de colegas nossos, por parte, às vezes, do nosso chefe que nos contratou para estar ali naquela posição de trabalho. Então, eu queria que vocês falassem também sobre isso, gurias. Como é que é esse preconceito, enfim, essa coisa velada hoje é que ela pior. ainda existe, né? Eu acho que hoje é pior. É assim, eu que tenho esse tempo, né, para fazer comparativos, agora é pior. Né? E no meu caso ainda eu tenho que me puxar, né, porque além de ser mulher, tem idade, né? A crueldade, né, do jornalismo, do jornalismo televisivo. Eu não sou do vídeo, não apareço em vídeo nem nada, mas mesmo assim as pessoas olham como se tu fosses uma pessoa já ultrapassada, jurássica, etc. Não. E em relação, eu vejo o trabalho, eu acompanho o trabalho das meninas todas e eu continuo acompanhando o futebol, continuo indo a estádio, mas nas cabines e tal. Porque no meu jornal também tem esporte, Claro. obviamente. E porque tu gosta de futebol, eu né? adoro Eu futebol. trabalharia com E futebol, quando se não eu estou gostasse. vendo em casa, ainda no Facebook, eu dou uma narradinha ali para não perder né? Então, assim, o que eu vejo é que hoje se questiona mais ainda do que antigamente. Eu acho. Por quê? Porque a mulher conquistou espaço. Ela mostrou que sim, ela entende, ela mostrou que não tem diferença alguma e às vezes entende muito mais. A mulher já tem... Eu não tenho os números, mas hoje nós temos muito mais jornalistas mulheres do que homens em atividade.
né? Então, Mas e em cargos de chefia? em cargos de chefia ainda existe uma certa reserva, né? Mas até existe, é aquela história, a gente tem que ter a primeira e fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, se unir, né? Porque é só com a luta diária, sabe, mostrando que não há diferença. Nós não estamos fazendo assim um movimento separatista, mulheres de um lado, homens do outro, não é supremacia isso. feminina sobre o não, eu acho, assim, a gente quer, essencial. a Isso gente é muito quer assim, ó, importante. tudo igual. Isso é muito importante. A gente só quer trabalhar, né? A gente só quer participa- trabalhar, deixa ela trabalhar. A gente participou de um bate-papo na Associação Rio Grandense de Imprensa e nós estávamos todas vestidas com a camisa e tal, e aí tinham alguns homens jornalistas na plateia, e aí um deles disse assim, eu fico assustado, parece que eu vou ser metralhado por essas mulheres de camisa preta. Eu disse, só um pouquinho, o fato de tu estar aqui já é muito representativo de que tu estás vestindo essa camisa junto com a gente. Porque eu acho que esse movimento ele trouxe para dentro das redações, inclusive, para muitos homens, inicialmente, uma sensação de elas estão contra nós. Bolinha contra luzinha. E não é isso. Não é isso. Ao contrário, nós queremos que haja um entendimento por parte dos homens de que eles estejam com a gente nessa, né? Porque, afinal, são colegas. E eu acho que, acima de qualquer coisa, uma coisa que me incomoda no jornalismo esportivo é Parece que para trabalhar com jornalismo esportivo, e isso independe de gênero ou de qualquer coisa, precisa-se estar dentro de um quadrado, de um padrão que alguém criou um dia. Isto é jornalismo esportivo e todos temos que seguir. E somos todos diferentes. Mulheres diferentes entre nós, Claro. homens diferentes entre eles, cada um com as suas qualidades e aptidões e possibilidades de influenciar positivamente o nosso meio. E olhares né? diferentes. E olhares diferentes. Então, que a gente possa trazer isso, cada um com as suas capacidades. Não necessariamente dentro de um padrão de que isto é jornalismo esportivo, porque é tão grande, é tão maravilhosa a gama do que se pode fazer, de história, de coisa bacana que envolve o jornalismo esportivo, né? Enfim. E eu acho que acontece dentro do jornalismo esportivo ou do jornalismo como um todo é um reflexo do que a gente vive na sociedade de maneira geral, né? Eu acho que enquanto que não se modificar esse nosso entendimento, o entendimento do machismo e do feminismo, não vai melhorar nem no esporte, nem em área nenhuma que tenha supremacia masculina. Eu acho que como eu disse, é um reflexo do que acontece na sociedade. E aí é um trabalho de formiga, né? Eu acho que como um debate como esse, e de vez em quando alertar o colega, colega, não é bem assim, para e pensa um pouquinho no que tu está dizendo, acho que não é isso, acho que a gente vai conseguindo construir alguma coisa. Como é que tu vê, Renatinha, até dentro do teu círculo de amizades, dos teus colegas também, esse apoio ao Deixa Ela Trabalhar e também ao fato que aconteceu contigo, né? O episódio que aconteceu ali durante uma jornada esportiva? Tem uma frase de uma torcedora do Grêmio, até Thaís Odorice, o nome dela, que eu, fazendo uma matéria para o Dia da Mulher, eu falei com ela era de um grupo Gurias do Grêmio, que nasceu com o mesmo propósito do Deixa Ela Trabalhar, assim, as gurias se unirem e dizer, olha só, a gente entende futebol, a gente quer gostar sem precisar da satisfação e quer ter o direito de ir ao estádio, né? E aí essa menina falou algo que me marcou muito, porque eu acho que a gente passa muito isso dentro das redações. Que ela disse o seguinte, conversando com um grupo grande de pessoas sobre futebol, que tem homens e mulheres, às vezes eu falo alguma coisa e um homem discorda. Quando outro homem fala a mesma coisa que eu, o mesmo homem que discordou comigo concorda só porque foi um outro homem que falou a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que às vezes a gente passa isso dentro das redações, sabe? Quem sabe a gente não faz assim, ou apura de um jeito, ou quem sabe se o Liverpool botasse o Salah mais adiantado, não sei o quê. Não acho. Daí, se outro cara fala exatamente a mesma coisa, boa ideia, sabe? Então, é um descrédito, assim, uma desconfiança que parece que a todo momento a gente tem que provar que tem razão ou tem que dar mais argumentos do que o necessário, sabe? E eu até me surpreendi, assim, lá na Gaúcha, né, que é onde eu trabalho, com adesão masculina à campanha. Que legal. Teve gente assim, mas essa camiseta aí só tem pra mulher, só tem baby look? Não, né? Tem masculina também, porque tu queres? Eu quero pra mim, quero pra minha tia, quero pra não sei quem, sabe?
Teve um monte de gente comprando, assim, e mesmo que a gente saiba que a mudança de comportamento não vai ser, ó, vestir a camiseta do Deixa Ela Trabalhar, estou com a capa que transforma o meu comportamento do dia para a noite, isso não acontece. Só o fato da gente poder refletir isso dentro de um ambiente que essas situações desagradáveis que a gente estava conversando há pouco acontecem muito recorrentemente, já é um passinho. No momento em que o primeiro passo é dado, os outros ficam mais próximos, né? Sem dúvida. A gente vai fazer um rápido intervalo, bem rapidinho, e a gente já volta com mais Debate TVE. Estamos de volta com o Debate TVE, falando hoje sobre o machismo no futebol, o desrespeito com as mulheres que trabalham no meio e também sobre a campanha Deixa Ela Trabalhar. E aqui conosco a apresentadora da RBS TV, Alice Bastos Neves, também a editora-chefe da TV Record, Carla Seabra, ainda a jornalista e repórter da Rádio Gaúcha, Renata de Medeiros, e também a repórter da Rádio Guaíba, Camila Diesel. O Debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no 507 da NET e também no site da TVE e pelo Facebook da nossa TVE. Você pode acompanhar e comentar também. Inclusive, gurias, eu tenho recebido vários recados aqui, comentários, e é muito legal porque esse tipo de campanha acaba mobilizando, como a gente falou um pouco no primeiro bloco também, outras mulheres que trabalham tanto no futebol quanto em outras atividades que talvez a predominância seja masculina, né? E quanto elas sofrem também com isso e às vezes não tem esse apoio que nós estamos tendo agora ao nos unirmos, né? Recebi, por exemplo, aqui um recado de uma menina falando que no próprio ambiente dela de trabalho ela também se sente, às vezes, que olham para ela como se ela fosse uma alienígena, né? E ela comentou também essa questão da idade, que muitas vezes por ela ser mais jovem, às vezes, do que os seus subordinados, enfim, o pessoal que trabalha com ela, que isso também é um motivo de preconceito, né? E de dificuldade inverso, nas né? relações, o inverso, né? Então, é muito bacana esse tipo de movimento, porque ele acaba mobilizando também outras mulheres em diferentes, né, áreas que também sofrem com preconceito, com o descrédito, com a desconfiança, né? Nós falávamos antes que acabou surgindo também a hashtag Deixa Ela Torcer, que as mulheres poderem ir nos estádios, não precisa que nem tua mãe, né? Não precisa se fantasiar de homem. Não precisa se fantasiar, exato, né? O Deixa Ela Jogar, e a gente vê cada vez mais o futebol feminino ganhando destaque, inclusive com leis agora do Profut e a própria CBF se atentando a essa importância de também dar uma ajuda e valorizar o futebol feminino, que até então no nosso país é como se não existisse, né? Como se só existisse o futebol masculino. Enfim, em outras áreas também. E o interessante, não sei se vocês concordam, gurias, mas antigamente a gente via muito mais as mulheres ou na TV, repórter, né? Porque se queria ter tanto homens quanto mulheres para diversificar, mas a gente via muito pouco mulheres setoristas em jornais, por exemplo, em rádio. Então, agora que nós começamos, né, gurias, a ocupar esse espaço, porque até então ele não existia. E sempre que me falavam sobre isso, falavam assim, mas é porque o Rio Grande do Sul, as pessoas, a sociedade é muito tradicional, é muito tradicionalista, eles não querem novidade de ver uma mulher numa jornada esportiva. Eu já ouvi de rádio o seguinte, muito conservador, mulher em rádio não funciona, sabe por quê? Porque o raciocínio tem que ser muito rápido, a pessoa tem que ter muita informação, aí mulher em rádio não funciona. Como assim? O que a gente responde? O que tu responde numa hora A gente tá rindo, né? Você é de chorar. Não, é de chorar, mas eu já ouvi dentro de redação. E para vocês terem uma ideia, agora a gente tem até campanhas de meninas querendo narrar futebol, que até então a gente achava, né, uma coisa que iria demorar muito tempo pra gente ver, mas já tem mulheres narrando futebol, já tem mulheres comentando futebol. Então, cada vez mais a gente está também avançando nesse sentido. Que e isso bom, acaba né? também refletindo nos filhos, né? Vocês falavam, vocês têm filhos e tal. Claro, a gente precisa de um movimento, a gente precisa mudar a realidade para já, para ontem, mas acaba também respingando na criação. Por exemplo, não precisa terminar esse negócio de que menino vai jogar futebol, menina vai jogar vôlei, menino vai jogar futebol, menina vai brincar de casinha. Eu acho que isso também contribui um pouco para essa diferenciação, assim.
É preciso que as crianças tenham acesso às mesmas oportunidades de criação, de ser criativo, de brincar de ser astronauta, de poder fazer o que quiser. De brincar do que quiser. E a menina deixa eles brincarem. não tem que ficar... deixa ela brincar. E a menina não tem que ficar apenas brincando de casinha, brincando de cuidar de criança, de outras crianças. Parece simples, mas é muito real, isso né? é muito real, tá dentro das o início casas. mesmo de tudo. Enfim, e eu acho que tem dentro dessa pauta de outras mulheres que trabalham com futebol, em outras áreas também, tinha que ter uma camiseta Deixa Ela Trabalhar Dentro de Campo, para uma categoria específica que é a das árbitras mulheres, que eu acho que talvez seja uma das categorias que mais sofre. Sem dúvida, acho que sim. Essas mulheres, elas têm que colocar o pé na porta todos os dias para mostrar que são capazes, que conseguem. Na festa dos Melhores do Gauchão, eu e a Kelly Costa estávamos na festa e 3 árbitras vieram até a gente e disseram, vamos tirar uma foto nós todas para dizer assim, nós estamos aqui, sabe? Porque eu acho que a árbitra ainda tem isso. Ela tem um poder dentro do campo que incomoda muito. Incomoda muito os jogadores, os torcedores. E aí, às vezes, tem uma sensação de que, porque ela é árbitra mulher, o jogador respeita mais. Ou... Não, eu acho que naquele caso não. Às E vezes outra, é pior. qualquer equívoco que ela cometer é porque ela é mulher. E os xingamentos também sempre são sexistas, né? Esses dias eu estava assistindo a um documentário produzido pela SPM São Paulo, com várias mulheres de vários setores assim que trabalham com futebol. E aí eles entrevistaram uma árbitra, que infelizmente agora eu sou péssima de memória, não lembro o nome dela. Mas ela falou, um dia eu tomei uma decisão em campo que um dos times não concordou, porque óbvio, enfim, devia ser um pênalti contrário, mesmo sendo pênalti, quem sofre o pênalti não quer que seja pênalti, né? E aí ela disse, e o presidente do clube começou a me atacar de vagabunda para baixo. Ele não estava preocupado se eu tinha acertado ou errado na decisão em campo. Ele estava me atacando por eu ser mulher. Por ser mulher. Por ser mulher. Então, é um trabalho que traz uma carga, assim, muito grande. E nessa função aí de camisetas, que eu sou metida com gincana, né? Então, eu fui a primeira. Deixa as camisetas comigo, né? O que veio de gente, assim, eu trabalho no tribunal, sou advogada, eu quero uma camiseta para eu ir nos julgamentos. Porque, nossa, no julgamento eu enfrento cada situação, guria, que tu nem imagina. Esses dias um médico até chegou e me disse, olha só, minha filha chefia uma equipe com 25 homens. O que tu relata, eu vejo ela relatando todos os dias quando chega em casa. Me consegue uma camiseta para ela, para minha mulher também. Então, esse nosso objetivo, eu acho, de atingir e de abraçar não só as mulheres que trabalham no jornalismo esportivo, mas as mulheres como um todo que encaram desafios diários no mercado de trabalho, eu acho que foi atingido, sabe? Porque a gente usou a nossa voz do jornalismo esportivo para representar inúmeros setores. É verdade. E eu acho que a gente conseguiu, porque o que tem de gente assim que não tem nada a ver com o futebol, mas que diz, olha, eu enfrento situações horríveis e eu quero usar essa camiseta aí. Até como uma forma de... um pedido tão simples, né? Só deixar trabalhar, só respeitar o trabalho da pessoa. É só isso, né? Não é nada muito difícil, mas parece que quando tu veste a camiseta, tu se sente capaz de olha só, estou aqui, quero desempenhar meu trabalho e mereço respeito. Eu quero encomendar. Tô abrindo uma nova lista. Por sinal, até, Renata, acho que é importante a gente dizer isso, né? Explicar sobre essa questão da camiseta, porque não tem... ninguém tá ganhando dinheiro. Não, tem, claro que não. Esse não é o objetivo, né? E no fim, estava sendo feito pelas meninas mesmo, que participam do movimento, que estavam arrecadando dinheiro, enfim, fazendo toda essa organização logística, que não é fácil, né? Mas aí um site agora se disponibilizou para que pudessem comprar através do site, facilitar a vida de todo mundo, né? Eu vou até pegar o link para dizer direitinho, é loja.obairrista.com/deixaela1. Esse é o link, depois, enfim, a gente bota nas redes sociais, né? Mas o que estava acontecendo? Eu abracei essa responsabilidade e estava recebendo os depósitos de R$25 todas as semanas de todo mundo. E aí tinha vezes que eu recebia 25 centavos, outro dia 250 reais. Então, queria fazer parcelado aí não, né? Tava incontrolável, né? E aí os guris do Bairrista se disponibilizaram sem nenhum interesse comercial.
sem nenhum custo adicional. Olha, a gente quebra essa campanha, de que forma a gente pode ajudar? Eu me livrando da responsabilidade das camisetas. E aí, como eles já tinham uma loja online, eles disseram, não, vamos botar sem custo, não vamos cobrar nada a mais, é justamente para apoiar essa causa. Então, como muita gente quer, a gente divulga, né? Como não tem nenhum interesse comercial mesmo, não tem uma caixinha do Deixa Ela Trabalhar, não tem nada, é só para o pessoal vestir a camiseta mesmo. E o legal é que ela iniciou com o jornalismo esportivo, enfim, mas que nem a Renata falou, ela serve para todas as áreas. Todo mundo. E sofre esses tempos me perguntaram assim, mas onde é que vocês querem chegar com essa campanha? Qual é o fim? Qual é o grande finale? Gente, não existe fim essa campanha. Pior que é verdade. Assim, o que a gente está fazendo aqui hoje é reforçar uma ideia. Vestir essa camiseta é apoiar e reforçar uma ideia na qual a gente acredita. A gente tem falado no grupo todos os dias, assim, de para onde é que a gente vai? Vamos nas faculdades conversar com os estudantes de jornalismo, vamos aonde a gente puder ocupar o espaço e falar sobre isso. Por isso que estar aqui é tão importante e acho que muito legal, com gerações muito diferentes, para deixar muito claro que é um comportamento que vem acontecendo ao longo do tempo e que só agora a gente está falando sobre ele, mas que ele é recorrente. Eu acho que isso que tu falasses da visita nas faculdades para conversar sobre isso é importante, sim, porque existe a vontade, né? Existe o mercado, as portas estão abertas, né? Mas existe ainda muito desconhecimento, até mesmo dos obstáculos, das dificuldades, né? E acho que a experiência que a gente tem em como encarar tudo isso é importante para quem vai começar e para quem está tomando uma decisão. Eu vou encarar mesmo, né? E outra coisa que eu acho importante acrescentar também, que essa instantaneidade das redes sociais. É muito importante a gente usar essas ferramentas, né, em nosso benefício, né? Que a Alice falou que essa campanha não vai ter fim. Ela vai existir sempre. Quem dera que tivesse. Por sinal que a gente teria chegado ao objetivo de igualdade total. O que a gente sabe que, como somos todos seres humanos diferentes uns dos outros, alguns com ideias mais para cá, mais para lá, né? Mais para um lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo, enfim, né? Em todos os direcionamentos, isso é difícil, né? Mas através, por meio desses movimentos que a gente chega o mais próximo possível daquilo que a gente quer. O que a gente quer? Trabalhar. E as redes sociais, elas mostram bastante o papel e a importância que tem, porque, na verdade, a iniciativa, o movimento começou simplesmente através das redes sociais. Exatamente. E aí foi num domingo que tinha jogos dos estaduais por todo o Brasil. E quando se viu, o vídeo estava passando nos telões dos estádios. Os clubes estavam retuitando no Twitter, no Facebook, em era todas as suas redes sociais. Todo mundo compartilhando e a coisa viralizando. Quer dizer, então, mas assim, o importante é que naquele final de semana aconteceu de um torcedor com a Kelly, o torcedor foi retirado do estádio. Agora, o que a gente quer é que nos próximos finais de semana, todos, enquanto continuar tendo jogo, torcedor, enquanto coisas como essas continuarem acontecendo, que essa questão esteja presente para a gente. Porque as redes sociais, ao mesmo tempo em que elas têm uma explosão e que elas são rápidas, elas são efêmeras, passou, sabe? E eu acho que a nossa responsabilidade como detentoras dessa ideia, desse desejo mesmo de fazer com que isso se realize, é de continuar falando sobre. De não parar de falar sobre. De quando acontecer, relatar, conversar, levar adiante. E cobrar punição, né? Exatamente, sem dúvida. Que não é só, denunciei e aconteceu, para não acontecer mais. Tem que punir quem fez. Para que os outros saibam que é bom não fazer. Senão vai ter que pagar o preço da escolha que fez. E a importância da conscientização de uma campanha como essa, de uma causa como essa, é que cada vez a gente vê a mulher ocupando mais espaço. Embora a gente esteja aqui debatendo o machismo, o desrespeito, a gente também tem que comemorar, de certa forma, que antigamente eram muito poucas mulheres que faziam futebol, que trabalhavam com futebol. Mas, hoje nós temos muitas. Nem precisa ir né? antigamente, sabe? Esses dias eu parei para refletir sobre uma coisa e eu até fiquei feliz de ter refletido. Que uma estudante de jornalismo me perguntou, mas quando tu começou no jornalismo esportivo, como era? Faz 7 anos que eu comecei no jornalismo esportivo. E aí... Ela só é guriazinha, a gente fica falando que tu há 11, ela só tem essa cara de guriazinha. Ela tá 7 anos, né? Desculpa, Netinha. Mas eu entrei na Rádio Guaíba como produtora, estagiária, lá onde a Camila trabalha agora.
E aí, no microfone, não tinha mulheres no jornalismo esportivo. A Tainá Espinosa recém tinha saído, a Débora de Oliveira também já tinha saído. E aí, a gente ficou com um gap ali de uns bons anos sem ninguém. Sim. E aí, depois, a Kelly Matos começou a fazer torcida, a Camila e a Ananda já se revezavam. A Samantha também, a Cris na Band. Então, a gente partiu de um cenário de 0 mulheres no microfone nas rádios da capital, para a Cris, para mim, para Kelly Matos, para Camila, para Samantha, para Ananda, sabe? Tu quase consegue encher uma mão, para a Ana, agora na Rádio Grenal também. Então, foi uma coisa que mudou relativamente muito rápido. Exato, e que bom, né? Eu lembro, assim, eu e a Alice, que somos mais ou menos contemporâneas, que... nas rádios, pelo menos, a mulher, no máximo, era na produção e sem falar no microfone. Era mais ou menos essa lógica. E, gurias, não faz muito tempo que eu trabalhei em rádio, que eu acho que é um veículo um pouco mais... que a entrada da mulher ainda, até pouco tempo atrás, era mais difícil, que a gente via mais as mulheres na TV, às vezes até nos jornais, enfim, em sites, e na rádio ainda existia uma resistência um pouco maior. Mas não faz muito tempo que eu trabalhei com rádio e que não me colocaram na torcida justamente por eu ser mulher. Não, a Cris não vai fazer torcida porque ela é mulher, então não dá, melhor, vai ter confusão, não vão fazer. Né? Então, muitas vezes eu deixei de ter oportunidade de fazer, né, desempenhar uma função, enfim, de daqui a pouco até ter um crescimento em função do medo, do temor, da desconfiança de que não, a Cris não pode. E graças a Deus que esse cenário mudou, né? Hoje a gente tem mulheres em todas as rádios daqui. A luta hoje é outra, exatamente. Graças a Deus o espaço ele foi conquistado, mas a gente precisa de que as pessoas se conscientizem e respeitem, né? Mas vê bem como é contraditório, né? Ao mesmo tempo em que não vão colocar a Cris ali no meio da torcida, porque é um risco e tal, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo, por que as meninas vão para a torcida e não vão para a zona mista? Vê mais meninas na torcida do que na zona mista. Zona mista, onde se faz entrevista aos jogadores, né? Que alguém não sabe que exatamente. Né? Por que não ali na coletiva e na entrevista, na saída do... Não, mas por que não? Então, não é? Então, assim, é uma coisa meio contraditória. Ao mesmo tempo que pode aparecer uma defesa, que é uma defesa que discrimina, né? Também em contrapartida, mas porque só na torcida. Eu acho que a reportagem de torcida hoje, no rádio esportivo, ainda está muito ligado ao primeiro passo de um repórter, né? Então, eu acho que são raros os casos de pessoas que fazem reportagem de campo que não passaram pela torcida em algum momento. Eu trabalhei em rádio justamente por acharem melhor que eu não fizesse torcida, eu fui direto para fazer o campo. Mas até era justamente isso que eu queria puxar, o que a Carla falou e a Renatinha completou agora. Hoje, se a gente pegar, e a gente está falando muito de rádio, enfim, porque eu acho que é um dos veículos mais conservadores, se a gente pegar o rádio, por exemplo, a gente não tem nenhuma mulher fazendo reportagem de campo. Por quê? Competentes mulheres nós temos. Várias mulheres que querem fazer esse tipo de trabalho, nós temos várias. Por que nós não temos? Eu tenho feito torcida há muito pouco tempo, faz um ano mais ou menos que eu comecei a fazer torcida. Tenho experiência com rádio há bem mais tempo, mas em torcida mesmo faz mais ou menos um ano. E agora, há pouco tempo atrás, eu comecei a frequentar a zona mista e fazer algumas entrevistas e começar aos poucos. Mas eu acho que é um trabalho que como a Renata falou, começa-se na torcida e aos poucos vai indo para os outros caminhos, assim. Isso para todo mundo? Para todo mundo, independente. Tanto homem quanto mulher. Eu lembro, eu trabalho, enfim, com o Eduardo Gabardo. O Eduardo Gabardo já fez reportagem de torcida, o Rodrigo Oliveira já fez, o Luciano Impérico, virou referência por fazer esse tipo de trabalho, nem conta, né? Que ele é o mestre supremo da arquibancada. Mas acho que todo repórter fez um dia torcida para um dia parar no campo, né? Quando eu fizer campo, eu espero que isso algum dia aconteça. Esperamos também. Chamou o chefe. Outra mulher assuma o meu lugar na arquibancada, sabe? Eu espero que isso aconteça, que não é porque abriu uma porta lá na frente que a de trás se feche. Então, eu acho que é muito da mulher também aproveitar as oportunidades, né? Se daqui a pouco ela foi colocada em algum determinado lugar como enfeite, como para deleite ou como porque ela é bonita, enfim, que ela saiba aproveitar as oportunidades que ela está tendo ali, assim. Acho que
é muito disso. Né? Eu acho que vocês trazem bastante do rádio. Eu acho que a televisão, ela caminha muito nesse limite aí, do porquê que a jornalista esportiva está trabalhando em televisão. Acho que se vê mulheres há mais tempo no jornalismo esportivo na TV, mas muito dentro desse conceito de a mulher bonita e por isso está lá e só apresentando no estúdio. Exato. Não vai para dentro do campo, não faz entrevista. Quando faz entrevista é produzido e o produtor dá todas as perguntas. E ela não tem capacidade de ela desenvolver um raciocínio e né, entender o que ela quer perguntar. Então tem sim, né? Tem isso também em televisão, que aparentemente é menos conservador. Mas também... Mas até ali. É verdade, é verdade. Até ali. Gurias, estava muito bom o nosso Acabou papo. a mentira. Não pode ser infelizmente. Que horas são? Tem certeza? Já? Passou muito rápido. Foi um prazer enorme ter vocês aqui falar sobre esse assunto. Alice, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a todas vocês. É sempre muito bom trocar com mulheres sobre esse tema, com homens sobre esse tema. Sejam bem-vindos. Troquem com a gente quer isso. E, como eu já falei, que o Deixa Ela Trabalhar e que todas as campanhas, acho que as empresas estão fazendo muito isso, sabe? Entendendo a necessidade de ser plural com seu público interno. Né? Então, que bom, tomara que as empresas continuem com isso e tomara que a gente, além de ocupar os espaços que já estão ocupados, consigamos nos fazer respeitar e poder só trabalhar. Isso aí. Carla, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela lembrança, né? A gente vive num país de pouca memória, né? Então, muito obrigada pela lembrança e eu acho que a gente tem que seguir nisso. Nós temos, sim, muitas lutas como mulheres e como jornalistas. Nós temos a luta por poder trabalhar, a luta pela validade do nosso diploma, a volta do nosso diploma, que isso é muito importante, né? Pela sobrevivência da TV educativa, da FM Cultura, que é um canal que nós temos que faz esse tipo de debate, que tem uma programação tão importante para todos nós, que ela permaneça, né? E que a gente continue trabalhando com essa união que a gente trabalha, que a gente consiga mudar essa cultura tão machista que a gente ainda vive. Muito obrigada. Renatinha, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e que a gente pare de se acostumar que muitos comportamentos desagradáveis são no futebol, isso nunca vai mudar e a gente que tem que acostumar. Não, a gente não tem que se acostumar, a gente tem que ir remar um pouquinho contra a maré. Eu acho que a gente avançou um pouquinho, está longe ainda, mas um dia a gente vai chegar em um cenário ideal dentro do futebol e de todo o mercado de trabalho. E obrigada pelo espaço para a gente debater isso. Imagina. Camila, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Cris. Obrigada, gurias, pelo bate-papo. Foi muito bom. Acho que é engrandecedor, tanto para quem está nos assistindo, para o homem, para a mulher que está vendo a gente, para a gente também, né? Eu acho que sempre agrega muito para a gente não desistir, para a gente continuar nessa luta incansável. É isso aí. Muito obrigada, meninas. E o Debate TV de hoje, ele fica por aqui. O programa volta na próxima terça-feira, às 7h30 da noite, tendo como pauta a vinda dos venezuelanos para o Rio Grande do Sul. Eu volto na segunda, também às 7h30, com TVE Esportes e tudo sobre a segunda rodada do Brasileirão. Até lá, beijo!